Olá a todos! Hoje veremos como trabalhar com objetos no Tetris IDE, que é o nosso ambiente de desenvolvimento integrado para a construção de aplicações rapidamente. Um objeto é uma representação do mundo real. Todo objeto é uma instância de uma classe. Uma classe é um molde que define atributos e funções dos seus objetos, dos objetos do tipo da classe. Como exemplo, nós temos a classe botão com os atributos x, y, width e height, que são respectivamente posição horizontal, posição vertical, largura e altura. E nós temos um objeto do tipo botão chamado botão novo. E esse botão novo, ele tem um x 100, um y 200, um width de 120 e um height de 30. Então, a partir dos moldes, nós definimos suas características. Vamos criar um projeto para nós estarmos trabalhando hoje no Tetris chamado de objetos, para nós vermos como é o comportamento dos objetos gráficos no Tetris IDE. Criei, ele já criou para a gente aqui nossa janela principal. Eu vou redimensionar ela para a gente estar começando a adicionar os objetos. Para adicionar objetos em uma janela no Tetris IDE, você vai à paleta de objetos e seleciona. O primeiro nós vermos será o rótulo, o label. O label nada mais é que um rótulo que nós podemos estar exibindo um texto modificado ali no atributo text do inspetor de objetos. Eu também tenho algumas informações em comum com vários objetos gráficos, que é posicionamento e tamanho, x, y, width e height. Posição horizontal, posição vertical, largura e altura. Eu também tenho outras propriedades, como borda, que tem vários objetos gráficos. Perceba a borda enraizada como ficou, do objeto. Eu também posso modificar a cor de fundo dos objetos no background e a cor de texto, a cor de frente, que é o foreground. Vamos modificar para um vermelho, para vermos como fica na janela, na representação da janela. Olha lá, o texto ficou vermelho. E a fonte também eu posso modificar dos objetos que exibem texto. Olha lá como mudou as características desse objeto. Tudo operável a partir da paleta de objetos. Muito rápido, muito fácil. Nada de codificação para isso. Perceba que quando eu redimensiono também modifica lá as propriedades. Eu vou trocar o texto, vou colocar ali, este é um label. Legal. O próximo é o text field, que é o campo de texto. Um campo para capturar informações do usuário. O usuário pode digitar aí dentro. Tem as características também text, que nem o rótulo, para você estar escrevendo dentro dele. As propriedades de dimensão e localização. E eu também tenho propriedade de ativo, inativo, editável e não editável. Além da borda também que eu posso modificar. Background, foreground, que a gente já viu, a fonte. Enfim, várias outras informações. E eu também tenho a propriedade mask nesse componente, que eu posso estar definindo o formato do texto que vai aparecer. Se é um texto de data, se é um texto de CPF, se é um texto se é numeral, decimal, etc. Várias opções para nós estarmos trabalhando. Também posso definir um tamanho máximo de inserção de caractere. E eu também tenho uma propriedade column, que é referente à coluna de banco de dados, que vamos ver mais para frente. É muito simples de trabalhar. A propriedade visible também, nos componentes gráficos, para dizer se é visível ou não na janela. Vou adicionar agora uma caixa de combinação
combo box. Esse combo box eu posso, da mesma forma que a gente trabalhou com list no outro vídeo, eu posso adicionar itens nele para eu estar selecionando. O usuário está selecionando. Propriedade itens. Vou adicionar alguns itens para a gente ver como é que fica. Item 1, item 2, item 3. Ok. Olha só. Essa é uma caixa de combinação, um combo box. O list que a gente já viu, no exemplo do vídeo anterior. Também posso modificar a propriedade de itens e adicionar quantos forem necessários. Perfeito. Eu tenho um text area, que é uma área de texto para digitar livremente com quebra de linha. Texto plano, texto sem formatação. Só um exemplo de texto para vermos como fica na visualização. E também temos um editor Paint, que serve para mostrar um texto formatado, dependendo do content type, que é o tipo do conteúdo. Eu vou colocar aqui um tipo de conteúdo HTML, text HTML. E na propriedade text, eu vou digitar um comando de marcação HTML, um documento HTML em si, para exibir em tempo de execução o texto formatado. Eu também posso exibir páginas da internet. É só na propriedade page colocar o URL do site que você quer exibir. Tenho vários tipos de conteúdo que eu posso estar trabalhando. Pronto. Ele vai aparecer assim. Deixa eu colocar o content type está correto. Ele vai aparecer assim em tempo de edição, em processo de edição, porém executando ele vai sair formatado em HTML. Então, vou colocar só algumas tags, mas para o nosso documento sair correto. Creio que não ia precisar, mas vamos fazer um documento HTML correto com doc type. Ok. Conferir texto HTML. HTML text. Texto HTML mesmo. Pronto. Vou botar só mais umas tags. Vamos executar para ver como é que ele vai aparecer. Vamos lá. Salvei, executei. Olha só, formatar HTML, tá vendo? Um texto vermelho de acordo com as tags que foram colocadas lá no editor Paint. Bem, vamos dar sequência. Vou diminuir ele um pouco para a gente estar trabalhando. Então, o próximo é um painel. Panel é um painel, é um content, um lugar onde você pode colocar outros objetos dentro dele.
que você pode também modificar bordas. Olha só, borda marcada, borda gravada, né? Borda baixa, depressão e borda enraizada. Eu também posso trabalhar com borda de texto, titled pane, colocando o texto nele. Olha só como é que fica. Ele fica em forma grupos, né? Para a gente colocar objetos dentro. Eu vou tirar com Ctrl X aqui e Ctrl V. Eu vou colocar esse editor pane dentro dele para a gente ver como é que fica. Olha só, ficou lá dentro do painel. Eu também poderia clicar com o botão direito no editor pane e apertar em recortar. O atalho é Ctrl X, né? O padrão. Então, agora eu vou adicionar uma toolbar, que é uma barra de ferramentas muito utilizadas nos programas de janelas, nos programas gráficos. E essa toolbar eu posso colocar vários outros objetos. Vou colocar 3 botões, como se fosse uma toolbar para edição, né, de arquivos. Novo, abrir, salvar. E em cada objeto, nos objetos que tem essa opção, propriedade ícone, na propriedade ícone você pode adicionar imagens. Eu vou adicionar imagem a esses botões para ficar mais interessante. Vou colocar uma imagem para o botão novo. Coloque agosto. Olha só que legal. No botão abrir. E no botão salvar. Perceba que as imagens vão ficando lá na lista para serem usadas posteriormente em outra parte do programa, caso seja necessário. Pronto. Vou agora adicionar um rótulo lá dentro, um label. Vou modificar a propriedade text dele. Selecione uma opção. Vou colocar um combo box para você ver funcionando. Esse toolbar ele tem um layout diferente, você não consegue estar redimensionando as coisas de forma correta, não por padrão. Ele acaba redimensionando de acordo com o conteúdo. Quer ver? Vou pegar aqui e vou colocar alguns itens e você vai ver que ele vai se ajustar de acordo com o conteúdo que tem dentro dele. Ok. Olha só. Bacana. Seguimos então. Painel com abas, tablet pane. Posso trabalhar com abas paginadas também no Tetris IDE. Lá na parte de tabs, eu vou adicionar as abas do meu tablet pane. Aba 1, aba 2, aba 3. E dentro dessas abas eu também posso colocar outros componentes gráficos. Eu vou pegar esses componentes e vou colocar lá dentro das minhas abas. Ó, Ctrl X, Ctrl V. Ele vem na mesma posição, mais ou menos na mesma posição que estava no outro container. Então tome cuidado. Eu vou trazer ele mais para cima para ele vir visível para mim cá na aba. Aí, tá vendo? Pronto. E agora, esse daqui você vai ver que ele não vai aparecer. Vou dar um Ctrl X, Ctrl V. Não apareceu.
Então eu vou arrastar ele está selecionado. Estou arrastando ele, segurando o Ctrl e apertando a setinha. Aí ele apareceu para mim, tá vendo? Trouxe ele para o lugar correto. Vou redimensionar o meu Tab Pen para enxergar os componentes que estão lá dentro. Muito bom. Próximo componente, Image. Ele nada mais é que um label, que quando você seleciona a imagem, ele modifica a propriedade ícone e redimensiona de acordo com o tamanho. Olha só, ele já vem uma imagem pronta para você trabalhar. Eu também posso modificar o ícone da janela. Na propriedade ícone da janela, vou selecionar essa mesma imagem que eu importei agora. Olha só, apareceu lá o ícone da janela. Agora o checkbox, uma caixa de checagem. Checkbox não, perdão. Um button. Um botão para... Já vimos os botões em outros exemplos, nos outros vídeos. E a partir do botão nós conseguimos efetuar cliques e ações, né? Agora uma tabela. É muito simples trabalhar com tabela no Tetris IDE. Por padrão no Java é um pouco dispendioso, você perde um pouco de tempo para trabalhar com tabela. Aqui é só você alterar propriedades e rodar métodos, funções bem definidas e simples, ok? Olha só, temos uma tabela pronta para estar trabalhando. Agora sim, a caixa de checagem, o checkbox. O checkbox é uma caixinha de checagem para verificação se o usuário marcou ou não. Ok. Radio Button já é um grupo de botões de seleção com várias opções que você pode dar para o usuário selecionar. No Java você também despende um bom tempo para estar trabalhando com Radio Buttons ou Radio Group. No Tetris é muito simples. Ele já te dá um Title Pane, que é um painel com título. E você basta digitar o texto nas propriedades que você quer e adicionar os Radio Buttons na propriedade Radio Buttons. Opção 1, opção 2, opção 3. Veja como funciona, muito simples. Ok? Dando sequência, vamos adicionar uma barra de menus, muito simples de trabalhar no Tetris também, tem um editor de menus. Vamos adicionar aí um menu arquivo e um menu editar. Dou 2 cliques no menu arquivo para colocar menus dentro do menu. Vou colocar um menu item chamado novo. Vou colocar um separador. Outro menu item chamado abrir. Outro chamado salvar. Vou botar outro separador e outro menu item chamado sair. Ok, fecho a edição do menu arquivo e vou para a edição do menu editar. Coloco um menu item copiar e outro menu item colar, só para a gente ver como fica. Fechei, olha só, que legal. Muito bom. Muito simples de trabalhar.
Também tem um timer, que não é um componente gráfico. Ele nada mais é que uma tríade, um novo processo independente do processo principal que roda concorrentemente. Ele não é travado pelo processo principal. Quando você quer executar alguma função de tempo em tempo, você utiliza esse timer. Define lá no delay e na propriedade de execução, no evento de execução, no evento onTimer, você define as funções que você quer executar. Tem também o objeto procedure, que simboliza um método no Java, que nós vamos ver mais para frente como trabalhar com ele. E o objeto variable, que é uma variável da janela, que você pode estar trabalhando também, que vamos ver mais para frente. Além do objeto report, que é um objeto do Tetris Report, que é o objeto de relatórios padrão nativo do Tetris. Muito bom de utilizar, muito simples e vamos ver mais para frente também.